Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estamos aqui para mais um bate-papo BG Express. Estou com o Marcos Júnior, articulista do Brasil Grande, formado em engenharia de produção e se formando em gestão pública. Marcão, apresentações. Bem, vamos apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Marco Júnior, como o Miguel Brito já falou, né, sou articulista do BG desde julho do ano passado, né, sou formado em engenharia de produção, atualmente estou cursando mestrado em gestão pública e gosto de comentar sobre política, economia, sociedade e outros temas que porventura vierem a dar na minha telha, né? É isso aí. É isso aí, o tema de hoje é semicondutores, né? E acho que a gente pode iniciar com a notícia positiva que recebemos no dia de hoje. O BNDES anunciou um investimento, um financiamento de 99 milhões para uma empresa do Rio Grande do Sul também, né, porque a Ceitec também é do Rio Grande do Sul, nós vamos falar ainda sobre a Ceitec aqui, de São Leopoldo, tá? E o nome da empresa é HT, então eu vou confirmar se é isso mesmo, é uma HT empresa. Micron. Exatamente, HT Micron. É uma empresa de semicondutores, ela não tem uma complexidade tão grande quanto a Ceitec, mas é importante igual, né? Já é uma empresa de indústria, de empregos de alta complexidade, é esse tipo de emprego, esse tipo de investimento que o Brasil precisa para elevar o patamar. Também podemos falar sobre esse projeto, que o projeto em si vai custar 105 milhões de reais. Então, boa parte do BNDES, né, desse financiamento, já cobre esse investimento. E a empresa vai adotar mais na tecnologia do 5G, toda essa parte de conexão de dados, melhoria de transferência de dados mesmo. E é super positivo, assim. O que podemos falar sobre isso? É o que se espera, né, que o Estado brasileiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento, faça, invista nas coisas que são pertinentes do Brasil. E hoje nós vivemos uma escassez de crise, uma crise de semicondutores no mundo inteiro, e o Brasil precisa aparecer nesse mercado. Só para que os senhores tenham noção, a China, que é o maior consumidor, porque também tem a maior população do mundo, ela tem empresas ali dentro de chips gráficos semicondutores. Mas a produção dela só consegue atender 15%. Só para você ter uma noção. Então é de total interesse que a China é de total interesse que a China tenha outros países fabricando chips gráficos semicondutores, porque ela não consegue atender a demanda interna. Então ela faz muita importação desse produto de Taiwan, e há quem diga que é uma coisa só, e de fato eu também concordo, mas enfim, é importação de qualquer forma. Importa de outros lugares também, Estados Unidos, enfim, é, ela não consegue atender a demanda interna. E é por isso que nessa viagem marcada agora para Pequim, o Lula e o Xi Jinping, e o governo da China, e o governo do Brasil, vão estar discutindo essa questão de transferência de tecnologia, investimentos chineses aqui no Brasil, para poder fazer também uma instalação da tecnologia chinesa, de empresas chinesas aqui no Brasil. E aí isso geraria emprego, geraria transferência de tecnologia, e a gente conseguiria é, até consumo interno e também exportação. Muita gente não sabe, mas dentro do Brasil o Brasil já ganha dinheiro com chips gráficos semicondutores, tanto para demanda interna quanto para exportação. São bilhões de dólares que o Brasil já ganha dinheiro de chips gráficos semicondutores. E muito tem sido dito dessa questão da CEITEC, porque foi uma estatal extinta, né? E o Tribunal de Contas da União agora está vendo toda essa questão para poder reverter e a empresa voltar a operar. Mas
assim, a Ceitec não é a única empresa do Brasil quando se fala de chips gráficos semicondutores, tá? Eu dei uma introdução aqui geral, não vou falar tudo, porque senão o Marcos também não vai falar, né? Passa a bola aqui pro Marcão. Vai lá, Marcão. Sim. Para a gente entender, né, essa questão, né, dessa entrada do Brasil no jogo aí, no grande jogo dos semicondutores, né, dos chips, a gente precisa entender que essa questão dos semicondutores, ela já vem de algum tempo, né, que existe todo um pano de fundo que é uma questão maior, né, o macro. No macro é o quê? É a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que vem ocorrendo já há um bom tempo, podemos dizer desde já o governo Obama, isso já tem ganhado, começou a tomar forma ainda no governo Obama, é, tornou-se mais aguda no governo de Trump, né? E agora no governo Biden vem tendo um novo capítulo, né? Então então essa questão, né, da entrada, né, do Brasil no mercado de semicondutores tem como pano de fundo, um dos panos de fundo é esse, né, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? E como o Miguel mencionou, né, a produção chinesa não é suficiente para atender a demanda, né? Então, a China depende de países que a gente, como dá para entender, né, são países que não necessariamente são aliados dos Estados Unidos. Quer dizer, não são aliados da China, né? Você olha aí, Taiwan, né, que é, tipo assim, eles estão aí nessa querela aí de que e já há quem fale abertamente em anexar Taiwan à China. Eu acredito que Taiwan seja China mesmo, mas isso não vem ao caso, né? É, Tem a questão dos Estados Unidos. Então, assim, existem diversas questões aí. Esse é um pano de fundo, ou seja, a China você tem uma disputa comercial entre Estados Unidos e China. A China depende de países que são, de certa forma, aliados dos Estados Unidos ou que não são aliados da China, né? Seja lá como for a definição. Então isso, de certa forma, torna ainda mais, digamos assim, isso aumenta a necessidade da China de buscar alianças e também buscar ampliar a sua capacidade produtiva nesse sentido, né, buscar ampliar e evoluir sua tecnologia nesse sentido. Então, esse é um pano de fundo. O outro pano de fundo aqui dessa questão tem que ver com a dinâmica da cadeia de suprimentos desse setor, que foi simplesmente quebrada pela pandemia, né? A pandemia meio que destroçou a cadeia de suprimentos, né, de semicondutores em todo o mundo, né? E a principal consequência disso é o aumento, digamos assim, absurdo dos preços de qualquer eletrônico. Então, ou seja, os eletrônicos dispararam de preço aí durante a pandemia. Celulares, computadores, carros, enfim, qualquer item que tenha uma certa dependência de eletrônica sofreu uma alta no preço. E eu até estava comentando esses dias, né? Antigamente, né, quando você, há uns 6 anos, vai fazer 7 anos, com R$ 2.500, você comprava um Core 5, né, um notebook com Core 5, se bobear, placa de vídeo dedicada. Hoje, com esse mesmo valor, se você, dependendo se você for em loja física, por exemplo, você vai comprar um Celeron, né, que é o pior processador possível. Então, assim, note o quanto o preço subiu. E veja bem, mesmo em 2019, né, em 2019, antes da pandemia, né, ainda você conseguia, por exemplo, comprar Core 3 a menos de R$ 2.000. Hoje isso é praticamente impossível. Então, assim, ou seja, você teve uma crise que atingiu toda a cadeia de suprimentos desses semicondutores, por consequência, reduzindo a oferta desses semicondutores, os preços dispararam, né?
e ainda não se normalizaram, cabe bem registrar isso, né? Tão longe de estarem voltando ao normal, talvez não voltem mais ao normal. E essa quebra, né, na cadeia de suprimentos dos semicondutores, e isso, de certa forma, vamos dizer assim, catalisou, acelerou a busca de diversos países em ter uma certa autossuficiência, ou, se não for autossuficiência, menor dependência de outros fornecedores para esses semicondutores. É só você ver, por exemplo, já no governo Biden, né, os Estados Unidos investindo em plantas de produção de semicondutores nos Estados Unidos, né? 52 bilhões. Exatamente, né? As plantas de semicondutores da Intel, mais precisamente. Outros países também têm seguido a mesma tendência. A própria China tem feito isso, e outros países, você tem lá, acho que, se não me engano, a França também, a Alemanha, enfim. Japão, Holanda. Japão, Holanda, enfim. Vários países têm buscado essa iniciativa de investir em semicondutores de forma a internalizar essa cadeia, ou seja, torná-la menos horizontal, mais verticalizada, ou seja, em vez de você depender de um fornecedor externo para você ter o semicondutor para produzir ou um computador ou um eletrônico qualquer, um carro, né? Porque hoje carro você tem uma porção de eletrônica embarcada, né? Então, você verticaliza a cadeia. Eu sempre menciono, como alguém que é da área de engenharia de produção, né? Uma das grandes consequências, né, dessa pandemia foi justamente a tendência à verticalização da cadeia produtiva. Ou seja, em vez de você pegar aquele modelo bem horizontalizado, né, de você vai lá, pega diversos fornecedores de diversos lugares para atender, não, você tenta internalizar o máximo possível a cadeia num lugar só, para que você não dependa de quase ninguém, né? Então, isso é uma consequência dessa pandemia. E aí, nesse contexto, onde é que o Brasil entra nessa história, né? O Miguel mencionou muito bem a questão da Ceitec, né? Uma estatal, é uma empresa estatal que produzia semicondutores, a despeito de não ter tecnologias muito sofisticadas, e que, diga-se de passagem, isso rendeu alguns apelidos, um apelido bastante pejorativo, que é o tal chip do boi, né? A empresa do chip do boi. Mas tem mais boi aqui do que gente. É engraçado porque, tipo assim, nós somos um país nós somos uma potência agropecuária, né? Mesmo que fosse empresa de chip do boi, né? Não acho que seria uma empresa sem importância, mas enfim. Então, e essa empresa estava em vias, nesse tempo, nesse meio tempo, em que outros países já estavam discutindo como internalizar essa produção de semicondutores, o governo que passou, né, o governo Bolsonaro, ainda se falava em extinguir a Ceitec, ou seja, acabar com a única empresa que, não que seja única, mas um instrumento importante de internalizar essa cadeia de semicondutores aqui no Brasil, né? Então assim, e é bom registrar, mas é porque precisa de uma estatal? Pode até não precisar, mas vamos lembrar, mas o setor alta tecnologia, né, o setor de semicondutores tem um investimento massivo do Estado. Isso é fato, e não é de hoje, Praticamente é só do né? Estado, na verdade. Na verdade, digamos assim, o setor de tecnologia ele é um setor paraestatal. É um setor paraestatal. Na prática, o que as empresas fazem, elas são instrumentos de política de Estado na área, né? E aqui, enquanto isso, aqui a gente falava simplesmente extinguir a empresa que produz esses semicondutores. Felizmente, isso está sendo revertido, né? Então, assim, essas medidas, né, da reversão da extinção da Ceitec, essa recente aprovação aí para fabricante de chips do Rio Grande do Sul, que é a HP Micron, também vai numa direção que é a direção que eu entendo ser correta. É claro,
A gente ainda está longe de estar no nível de Tem sofisticação, mais um por projeto exemplo, também. de uma Diga. China, de uma Taiwan, enfim, de outros países. Mas a questão é, a gente precisa entrar no jogo. A gente não pode ficar dependente, né, de outros países para coisas que são básicas. Por exemplo, você tem um chip. Muito se fala, chip do boi. Beleza, tá. Você Mas tem quer, projetos também. você quer depender de outro país para você simplesmente ter um controle do seu rebanho, para você controlar seu rebanho? O país da agropecuária. Um país agropecuário. Aliás, é uma coisa muito paradoxal, né? Nós somos uma potência agrícola, mas a gente quer abrir mão de termos soberania para termos controle da nossa produção agropecuária e tem gente que não se viu o problema, até que isso passou a ser problema, que a gente não tivesse soberania na produção de fertilizantes. E isso nos trouxe problema. A gente está aí de pires na mão aí para a Rússia e para a Belarus, né? Tudo bem, são países que são amigos nossos, mas a gente tem que entender que amigos, negócios à parte. A gente não pode ficar dependendo só deles, né? Então, assim, o que está bem claro é o seguinte: o Brasil precisa entrar no jogo. E os primeiros movimentos apontam que o Brasil finalmente acordou e finalmente está entrando no jogo. Essa questão que você falou aí de fertilizantes não é só Belarus e Rússia, tem Sim, Marrocos, tem Irã, tem uma porrada de países. Essa questão de soberania, fertilizantes, chip do boi, um país da agropecuária que não consegue fazer chips simples para controlar o seu rebanho é uma coisa ridícula. Sendo que o setor do agro gera bilhões, exporta bilhões, não ter tecnologia simples. O próprio maquinário, tratores, enfim, mas isso a gente deixa para outro debate aí. Você estava falando de Intel, de Celeron, de 3, de 5, e eu vou puxar aqui um pouquinho para a América Latina. O Brasil é o único país da América Latina que tem a tecnologia própria, desenvolvida em seu próprio território, pelas universidades, pelo aparato estatal. Tem outros países, sim, aqui na América Latina, que têm fábricas de chips semicondutores. De certeza, eu sei que tem a Costa Rica, que tem uma planta industrial que faz chips semicondutores da Intel, tá? É a única do Caribe inteiro. O México eu não tenho certeza, mas assim, pelo que eu estava lendo nas matérias, nos artigos, a China também pretende fazer investimentos na América Latina. Quando se diz América Latina, 50% da América Latina inteiro é só o Brasil. Então, de certeza, seria investimentos aqui no Brasil. A gente não sabe ainda se isso vai respingar em outro país. Poderia ser Costa Rica, que já tem essa expertise, e tem uma população muito bem educada, então daria para fazer isso. O México também, porque tem uma cultura industrial grande, e o Brasil por ser a maior economia da América Latina. Então, quando se trata de América Latina, é isso, é 3 países aí no máximo, se é que o México produz alguma coisa. Talvez tenha alguma coisa, alguma planta industrial, tipo a que tem na Costa Rica, de alguma empresa norte-americana. Mas tecnologia própria, só o Brasil mesmo. Agora eu vou falar de um caso que você citou do Bolsonaro, da extinção da CEITEC, né, da liquidação, que agora está sendo revertida. Um país que tinha tecnologia própria também era a Argentina. E é nisso que eu vou falar agora. Porque a Argentina, junto com o Brasil, está discutindo um projeto binacional. O embaixador da Argentina, o Daniel, que já até foi candidato aí à presidência, eu não sei o sobrenome dele, é Daniel Scully, acho que é o sobrenome dele. Ele estava conversando, é, debatendo sobre essa questão de fazer um projeto binacional, Brasil e Argentina, que ficaria é, em Minas Gerais. Esse projeto seria da CBS, se eu não me engano, uma antiga empresa de Minas Gerais, que é Companhia Brasileira de Semicondutores. E essa CBS, que tinha em Minas Gerais, depois ela mudou o nome. Mas o interessante é o seguinte: tinha um empresário argentino que tinha participação nessa CBS. E aí é por isso que tem essa conversa entre Brasil e Argentina. E esse empresário que tinha participação na CBS, ele tinha uma empresa de semicondutores na Argentina.
que foi fundada em 2013 e foi extinta quando? 2018. Macri, crise do Macri. Então, a coincidência é a mesma coisa. Macri e Bolsonaro, os dois querendo extinguir. Um por causa de crise financeira mesmo, que vem assolando o nosso o país vizinho aqui, a Argentina, e o Bolsonaro por agenda mesmo, por extinção própria. E aí essa empresa na Argentina, ela fabricava esses tipos gráficos semicondutores mais simples, né? Fabricava tipo cartão SIM, fabricava cartão de cartão de crédito, aqueles cartãozinhos de chip mesmo. Uhum. Aqui, aqui em Santa Catarina, a gente recebe muitos visitantes argentinos, porque a gente faz fronteira e eles gostam muito aqui de Santa Catarina, vem visitar o nosso litoral. Uma coisa é, quem trabalha no comércio, trabalha no turismo, percebe. Os argentinos são muito atrasados nessa questão do cartão de crédito. A tarjeta deles, né, que fala, ela não é ainda, a maioria, não é ainda de chip, é aquela de passar ainda, sabe? Então, Sim. basicamente, as maquininhas brasileiras, elas só existe aquela coisinha do lado para você passar o cartão para atender argentino mesmo, porque eu não vejo brasileiro basicamente usando aqueles cartões mais. Então, esse seria o projeto Brasil e Argentina binacional, né? Então, você tem toda essa história também do país vizinho. De país latino-americano, foi isso que eu citei, esses três países, quatro, né? Se você juntar a Argentina. E tem a questão da China, que vai ter essa viagem para Pequim, que vai ser muito importante, que já tem data remarcada, né? Tem 20 acordos para poder sair, sendo o mais importante essa questão da nova rota da seda, que daí vai vir investimento para cá. Esse dinheiro seria utilizado, em tese, para fazer investimentos em tecnologia, cooperação, infraestrutura. Só para que os senhores tenham noção, com o país vizinho, com a Argentina, quando a Argentina, que foi um dos últimos países a adotar esse acordo, né, da nova rota da seda, a Belt and Road, foi 23 bilhões que eles ganharam, 23 bilhões de dólares. Eu penso que se a Argentina ganhou 23 bilhões de dólares, o Brasil tem que ganhar pelo menos o triplo, né? Teria que ser algo em torno de 75 bilhões por aí, mais ou menos, de dólares para ser satisfatório. Afinal, a gente é um continente, a gente tem muito mais população, a nossa economia é muito mais importante. 75 bilhões de dólares na atual situação no orçamento extremamente apertado que nós estamos aí vivendo, né? Que a gente acabou de ver o novo arcabouço fiscal aí do ministro Haddad. Seria assim com a mão na luva. Receber um cheque aí de 75 bilhões de dólares, olha, ajudaria muito. Vai lá, Marcão. Já falei bastante. Sim, a gente entra, né, nessa questão, né, mais uma vez a questão dos países, como os países se comportam no tabuleiro, né? E é bem interessante, né? Você falou fez o paralelo entre Macri e Bolsonaro acerca das extinções, né? Ou das tentativas de extinguir, né, as empresas estatais que produziam semicondutores. E assim, né? A gente vê, e ambos assim, têm uma visão bastante liberal da economia, né? Também tem que lembrar disso. Tudo bem que no caso do Macri foi talvez veio a questão da conjuntura, que 2018 a Argentina já estava degringolando, né? E o Brasil não, né? O Brasil teve, na verdade, Bolsonaro fez isso porque por causa de uma visão foi na água lá do Paulo Guedes, né, da equipe dele que achava que bastava só era só o Estado sair da frente que aí vinha o investimento privado por si mesmo. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Muita coisa, essa questão da China, né? E aí a gente tem que ver assim, mais uma vez entra aquela questão macro, né, da disputa comercial, né, da disputa entre duas grandes potências, a China, que os Estados Unidos, que é a superpotência aí de mais de um século, né, está mais de um século aí liderando o mundo, e a China, que é uma potência em ascensão, é a segunda força da economia global e se encaminhando para se tornar a primeira, né? A questão não é, talvez não seja de si, mas sim de quando isso vai acontecer. Então, assim, esse é o pano de fundo. A China, né, ela está fazendo essa articulação com outras potências para atender seu mercado, né, obviamente, ela quer, digamos assim,
plantas fabris para atender seu grande mercado, né? Mas, obviamente, ela quer contrabalançar, tem a questão geopolítica, né? Que é a Incomodar. questão, exatamente, ela quer contrabalançar o poderio dos Estados Unidos. E, obviamente, ela quer fazer isso justamente numa região em que, recorrentemente, né, tudo bem que isso deixou um pouco de ser o foco, mas que vai voltar cedo ou tarde a ser o foco, que é a América Latina. A América Latina, os Estados Unidos sempre teve uma visão bastante. Quintal. Nosso quintal. É o nosso quintal, ou seja, no nosso quintal a gente, vocês não mexem, né? E agora a China entrando pesado, né, nessa questão dos semicondutores, a questão da rota da seda, né? Essa questão que veio agora do acordo aí que o comércio entre Brasil e China, o comércio no agro, né, principalmente, não precisa mais ter o dólar, né? Pode ser feito em real para yuan direto, né? Inclusive, já teve reação dos Estados Unidos a respeito disso. Os Estados Unidos entendem isso como uma ameaça, né? Afronta. Uma afronta, né? Tipo, como assim? Vocês não estão usando o nosso dólar, né? Que isso pode, inclusive, em caso de sanção, isso simplesmente pode anular o efeito de uma sanção econômica, né? Uma A gente eventual cairia sanção totalmente econômica. no colo da China, né? Exatamente. Então, assim, isso obviamente é uma oportunidade para o Brasil, principalmente nessa questão de um grande volume de recursos vindo para nós, com certeza, sem dúvida nenhuma. E até porque os termos de um eventual acordo com a China são muito mais amigáveis do que o que a gente teria com os Estados Unidos ou com a União Europeia. Inclusive, né, vamos entrar no seguinte ponto. O Lula remarcou a viagem para a China agora para o dia 11 de abril, se não me engano, né? 11 de abril vai ser a viagem dele. Ele desmarcou com a Ursula von der Leyen, né? Que é a manda-chuva da União Europeia, né? E a União Europeia, só lembrando aqui, porque senão eu vou acabar me esquecendo, a União Europeia também fez um investimento de bilhões para criar uma planta industrial compartilhada para todos os países da União Europeia, para não ficar dependendo nem de China nem dos Estados Unidos. Sim. Compartilhado. Então, Não tem onde isso. Então, assim, então, ou seja, tamanha a importância dessa visita da China que ele desmarcou com a União Europeia. E eu acho que ele agiu corretamente, né? Eu acho assim, o que a China, os termos de relação que a China oferece hoje, em comparação com os Estados Unidos e em comparação com a União Europeia, são muito mais amigáveis, A União né? Europeia nem tem comparação. Eu acho que assim, a União Europeia, tanto a União Europeia como os Estados Unidos, elas nos enxergam, digamos assim, como vassalos, ou seja, a gente não tem, Serviçais. eles não nos enxergam como iguais, assim, como gente que a gente pode negociar, que a gente pode conversar de igual para igual. Eles entendem que eles querem impor os termos deles, cabe a nós aceitar, pegar ou largar. E a China não faz isso. A China é muito mais, digamos assim, amigável, é muito mais paciente, de certa forma. E assim, é bem interessante a visão chinesa. Eles não pensam, tipo assim, Governo. eles pensam realmente na questão do longo prazo, né? Da questão, tipo assim, daqui a dezenas de anos, como é que vai estar o mundo, né? Eles pensam dessa forma. De longo Então, prazo. então assim, aqui entra, e aí voltando ao macro, né? Que é a questão dos termos da relação entre nós, os chineses, e nós, é claro, os termos com a China são muito mais amigáveis. Contudo, a gente também não pode baixar a guarda. Por quê? Né? É potência por potência. A gente tem que aproveitar e extrair o máximo de condições que sejam favoráveis a nós, no sentido principalmente de transferência de tecnologia, tipo assim, a gente ter o máximo de tecnologia compartilhada para que a gente possa não Mas só percepção. adaptar a tecnologia deles à nossa realidade,
mas também desenvolver a nossa própria tecnologia. E poder até, quem sabe, vender para eles também, né? Claro. A gente também vender para eles em termos amigáveis. Então, assim, a gente pode sim criar uma relação simbiótica, né? Muito bacana aí com os chineses. A gente só precisa, obviamente, ter um traquejo aí geopolítico que nos permita negociar em condição de força. Né? Faltando aí agora 8 minutos para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Isso é uma que você está falando, essa coisa da visão geopolítica é necessário, porque assim, os nossos políticos eles precisam ter uma visão da nação, do Brasil, uma espinha dorsal, algo que ultrapasse o governo, uma visão de Estado. Essa coisa pro o chinês ela é muito clara, porque os chineses têm essa burocracia estatal desde sempre. É o primeiro país a adotar funcionários públicos no mundo. Então eles têm essa visão, assim, a China voltar a ser superpotência foi algo que se esperava, porque a China sofreu ali é, esses séculos, mas voltou na posição de destaque, né? Então eles se enxergam como povo. Então para eles é natural enxergar essa visão de maior longo prazo, que ultrapasse governos. Então o que você falou é bem isso aí mesmo. Então, cabe os nossos políticos, né, agora o Lula, que é o atual presidente, ter uma visão de negociar mesmo, entendeu? Chegar lá e pedir transferência de tecnologia de igual para igual, é potência com potência, e bater de frente com esses caras aí que estão tirando o Brasil para maluco, assim, a União Europeia, os Estados Unidos dando declarações assim deploráveis, né, como se a gente fosse vassalo deles. Não sei se você chegou a ver as declarações aí. Assim, tipo, como que. Eu vou até citar aqui, não nas mesmas palavras, né? Mas como que o Brasil está adotando Yuan ao invés de dólar? Isso pode estar quebrando a hegemonia do dólar e pode estar prejudicando o cidadão americano. Tá, mas o que que o Brasil tem a ver com isso, sabe? Os interesses do Brasil devem prevalecer, então eles não nos enxergam como isso, eles nos enxergam numa outra categoria, como sub-humanos, assim. É uma coisa de maluco. E outra coisa, não dá para também adotar uma postura de palmolice, né? Porque, beleza, o chinês quer que o brasileiro se desenvolva, até por uma questão de para a gente servir eles, para ser uma pedra no sapato, né? Porque a gente fica ao sul e os Estados Unidos não quer um novo Japão ao sul, né? Ao sul deles. Mas se a gente não pedir transferência de tecnologia, se a gente não pedir, também não vai acontecer, entendeu? Porque para a China também tá bacana, tá ideal, sabe? A gente pode, eles podem andar assim para sempre. O Brasil sempre servindo eles como uma nação que só planta, colhe e vende para A eles. gente ser o celeiro da China. Exatamente, A gente não pode se resumir a ser o celeiro da China. entendeu? Não dá para ser. Então, para o Brasil dar um salto, subir de patamar, o Brasil precisa se industrializar, não tem jeito, porque o emprego de maior complexidade ele vai aumentar o nosso PIB per capita, entendeu? Maior complexidade, maiores salários, né? Maior renda, vai gerar um ciclo sustentado de crescimento. Né? Melhores faculdades, melhores estudos, melhores pesquisas. O profissional da indústria, ele é um profissional que é disputado pelas indústrias. E se você não cria um fomento, indústrias aqui, você pode até formar o cidadão, né? Mas aí ele não tem emprego. E aí como que faz? Aí ou ele vira Uber ou ele vai para fora do Brasil. Daí é fuga de cérebro. Quantos pessoas como o Marcos, que são formados por exemplo, indústria, né? No caso, engenheiro de produção, Marcos, não estão, por exemplo, na Holanda, não estão no Japão, não estão na União Europeia, não estão nos Estados Unidos, porque não encontraram emprego aqui. E aí, aí você vai falar que o cara está errado também? O cara saiu de uma posição extremamente paupérrima, muitas das vezes, e a oportunidade de emprego, milhares de euros. Porra, milhares de dólares, porque é um emprego que não é valorizado, é um emprego que é valorizado no mundo inteiro, entendeu? Sabe? Não é como se o brasileiro não tivesse capacidade de fomentar essa indústria. Pô, na década de 80, 1986, o PIB industrial do Brasil era quase 30%.
Aqui em Santa Catarina, que talvez seja a maior porcentagem do Brasil, não sei qual que é a maior porcentagem, se é Santa Catarina, se é São Paulo, mas é mais de 30% do PIB esse catarinense é indústria. Então, esse seria o ideal, seria mais do que bom, seria bom, na verdade, que chegasse nesse patamar aí a nível nacional. A gente está longe, mas é possível, entende? É isso que o brasileiro precisa entender, é possível. Vai lá, Marcão, faz a finalização aí. Bem, eu acredito aí que tudo que já foi assim mencionado aqui para lembrar do seguinte, né? Nós precisamos entrar no jogo, né? É, Nós temos que entrar no jogo. Tipo assim, o Brasil estava fora do jogo, né? E estava numa situação que ia realmente oficializar essa saída do jogo, né? Agora que a gente está entrando. E isso vai levar tempo para que a gente, pelo menos, chegue a um nível, vamos dizer assim, não vou dizer satisfatório. igual, mas próximo, assim, para que a gente consiga, pelo menos, que as outras potências nos enxerguem no retrovisor, pelo menos, né? Isso vai levar tempo, né? E vai levar tempo e requer investimento, e pesado investimento, evidentemente, do Estado. Né? Como eu disse, o setor tecnológico ele é um setor paraestatal. Né? As empresas privadas elas recebem dinheiro e elas atendem objetivos de Estado. Então, assim, é bom a gente frisar esse ponto aqui para a gente finalizar a discussão. Bacana. Pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí do BG, do Bate-Papo BG Express, tá? Comigo e com o Marcão. Deixa o like, deixa o comentário, tá? Independente da plataforma, se é Spotify, se é YouTube, se está vendo aí no Telegram. Agradeço a presença dos internautas. Até uma próxima. Valeu, Marcão. Se Muito despedir. obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite, abraço.